Galera, é o seguinte, finalmente a Sony percebeu o óbvio. De acordo com ela, pelo menos metade dos jogadores do PS4 ainda não migrou para o PS5. E existem pelo menos três principais motivadores para isso. O primeiro é o preço do console de nova geração. O segundo é o fato de que a geração do PS5 ainda não recebeu experiências sólidas em grande quantidade que façam jus ao poder da plataforma. E o terceiro é que a geração do PS4 foi muito boa. E é nesse tópico que a gente vai se aprofundar. Quando a gente olha para a biblioteca do PS5 e compara com o que o console anterior entregou nesse sentido, a sensação que a gente tem é que o PS4 é o console mais milagroso que já existiu, justamente por ele ter trazido jogos com visuais absurdos, usando um hardware mais limitado que o que vemos hoje em dia com o PlayStation 5. Não à toa, mesmo com o PS5 no mercado, até pouco tempo atrás era comum o PS4 receber jogos com frequência, com esse ritmo tendo começado a diminuir apenas agora. Foi o melhor console cross-gen da história facilmente. Por isso, hoje, eu quero que a gente veja o PS4 no limite, o máximo que ele pode fazer. Mas não vamos trabalhar nessa esfera olhando para casos comuns, aqueles jogos conhecidos pelas suas grandes habilidades gráficas. A gente também precisa olhar para os jogos que não são tão lembrados ou conhecidos assim dentro desse sentido hoje em dia. É muito fácil, por exemplo, falar que The Last of Us Part 2 impressiona nos visuais, tendo cutscenes com personagens incrivelmente detalhados. Um mistério que nós já descobrimos aqui que acontece porque existe uma diferença entre os modelos dos personagens entre a gameplay e as animações renderizadas em tempo real. O nível de detalhes é maior nos momentos cinematográficos do jogo e menor enquanto você está jogando. Mas, do mesmo jeito que a gente precisa falar dele, a gente também precisa lembrar que no ano de 2016, Uncharted 4 também já estava impressionando por motivos bem similares, além de ter introduzido o excelente sistema de movimentação realista que o The Last of Us Part 2 usou. Também é comum falar de Horizon Forbidden West e como ele consegue ser um jogo incrivelmente bonito no PS4, mesmo diante de uma comparação com a versão do PS5, algo que nós também já vimos que acontece porque a versão de PS5 exponencia todos os detalhes a um novo patamar e se concentra neles, mas a base gráfica é a mesma para os dois consoles, daí o motivo de tanta beleza em ambas as plataformas. Só que da mesma forma que Horizon impressiona usando a 10ª engine, Death Stranding também faz isso no console, trazendo alguns dos melhores modelos de personagens que a gente viu na 8ª geração de consoles. A atenção dada a isso nesse jogo foi tanta que a estrutura do olho, mesmo sendo uma parte do rosto que quem joga quase não repara, tem tantos detalhes que chega a ser absurdamente realista. Um verdadeiro salto quando a gente compara com diversos outros jogos da mesma era geracional. E no realismo, por que também não se lembrar de quando Metal Gear Solid 5 chegou no PS4? Certamente não dá pra dizer que ele levou o console ao limite, mas ele inovou com o uso de recursos de iluminação para poder trazer justamente isso que a gente está falando, o realismo. Além de ter sido um dos primeiros jogos a usarem o espalhamento de subsuperfície, que é uma técnica que espalha realisticamente a luz enquanto ela penetra na pele dos personagens, e a versão de PS4 ser a única a usar isso, ele também se preocupou em aplicar uma tecnologia que trabalha com a luz e o contraste dos ambientes para fazer com que tudo seja iluminado de maneira mais realista com base nisso. É esse recurso que faz a gente, por exemplo, ter um padrão de iluminância individual entre os ambientes internos e os ambientes externos, e isso simula a sua vista se adaptando à medida que você troca de um para outro. Ou seja, quando você está num ambiente mais claro e totalmente influenciado pela luz do sol e vai para um ambiente interno, você consegue ver o padrão de iluminação se adaptando a isso como se você estivesse dentro do jogo e passando por aquela experiência de sair de um ambiente e entrar em outro. Para a época, isso foi revolucionário. Inclusive, para poder destacar ainda mais o poder da 8ª geração, Kojima não apenas fez com que tudo isso fosse exibido em 1080p, como também conseguiu colocar esse padrão em 60 quadros por segundo no console da Sony. Uma combinação que, diga-se de passagem, só tá por aqui inclusive. Só que as coisas foram avançando e parece que jogos antigos sempre impressionam, mesmo nos dias de hoje inclusive. É muito curioso ver, por exemplo, a remasterização de Crysis, um jogo lançado em 2007 para PCs, se tornar um dos games mais pesados do PS4. Na época que Crysis chegou, ele foi o responsável por inovar com diversos recursos. A física aplicada em grande parte do cenário, te dando possibilidade para destruir inúmeros objetos, e o sistema de Parallax Occlusion, que gera relevo e deformidade nas superfícies, sendo uma espécie de evolução do que a gente conhece como Normal Map, que já fazia isso anteriormente, mas de forma mais humilde, foram só alguns dos recursos implementados aqui. Era muito difícil naquela época encontrar algo que fizesse tudo isso no mundo aberto com um padrão gráfico tão alto como esse. E quando isso foi trazido para o PS4, por mais incrível que pareça, mesmo depois de mais de uma década do lançamento original, ainda trouxe dificuldade para a plataforma por continuar sendo um jogo extremamente ambicioso.
ambicioso. Só que a parte mais curiosa dessa dificuldade não é apenas a alta demanda ofertada para o PS4, mas sim a alta demanda ofertada para o PS4 Pro. Existe uma ligeira diferença entre os dois aqui. Uma alta demanda que aconteceu porque mesmo na 8ª geração, a Crytek se atreveu a aplicar o Ray Tracing, um recurso que veio aparecer só na geração seguinte de consoles. Mas houve um segredo para isso acontecer. O Ray Tracing por aqui acontece por software e não por hardware, ou seja, ele está presente nesse jogo nada mais é do que um drible técnico, não é um recurso atingido de maneira genuína pelas peças do console, até porque o hardware do PS4 nem dá suporte a isso. Só que visualmente o resultado é tão impressionante, mesmo tendo surgido a partir de um drible técnico, que o mérito precisa ser reconhecido. Os reflexos aqui são muito bonitos, mas como vocês já devem imaginar, o console não saiu ileso. Quando o Ray Tracing está ativo, o jogo tem dificuldades na taxa de quadros por segundo, e o mesmo acontece caso você escolha o modo performance, que tentou se atrever aos 60 FPS. Tem muita inconsistência, e talvez por conta dessa alta demanda, tenha sido por isso que a versão de PS4 base se contentou apenas em não trazer o Ray Tracing e ficar nos 30 quadros por segundo. Mas ainda é incrível ver Ray Tracing num console de 8ª geração, nada assim foi feito antes ou depois de Crysis, nem mesmo as remasterizações das sequências dele fizeram algo do tipo. Só que se focar em problemas é algo muito comum hoje em dia, e talvez por isso a gente não tenha dado devido mérito para jogos como Star Wars Jedi Fallen Order. O game em si sofreu com alguns bugs, especialmente no lançamento, e por isso a beleza técnica dele e como ele usou o PS4 para poder se manter com gráficos de alto nível foi algo que passou desapercebido para muitos. O foco sempre foram os problemas. O grande caso curioso aqui, no entanto, é que ele sofreu muito mais de uma falta de polimento para poder corrigir esses bugs do que de uma falta de otimização para poder rodar visualmente bem nos consoles. Graficamente falando, Star Wars é incrível, a começar pelo fato de que ele usa a Unreal Engine 4 como motor gráfico, e isso fez com que ele, usando a técnica de upscaling própria do motor, pareça estar rodando em 1080p perfeitamente, mesmo quando a sua base real de resolução são os 900p. E isso eu diria que faz com que o console seja explorado ao limite até quando ele decide trazer jogos que são originalmente do PS5 para cá. Para vocês terem uma ideia, jogos recentes que usaram esse motor gráfico para aparecer tanto no PS4 como também no PS5 têm um resultado incrível na 8ª geração, justamente porque a Unreal tem muita consistência na resolução em si, e isso consegue fazer com que o padrão de imagem do jogo consiga ser algo extremamente apresentável. Só que não para por aí. Essa consistência também pode ser vista nos modelos dos personagens, que são ricos em detalhes, ou na representação geométrica dos ambientes, que tem sempre muito foco no alto nível de detalhamento também. A diferença é que, se esse motor gráfico consegue manter um alto padrão de qualidade em um jogo que veio do PS5 pro PS4, o que será que ele consegue fazer quando o jogo é feito definidamente para a geração do PS4 em si? É isso que a gente vai descobrir. E talvez por isso, nesse caso, eu diria que Star Wars Jedi Fallen Order se foca nessa consistência, mas não apenas na consistência da resolução. Ele também se foca em trabalhar os materiais dentro de cenários amplos e complexos, e acho que essa é a combinação que é o grande segredo dele. Os ambientes muitas das vezes têm uma vista colossal para o jogador apreciar, ao mesmo tempo em que existem entranhas que te levam para os interiores complexos, visualmente falando, para você poder fazer a exploração livremente. E nesse ponto entram os materiais. Regiões rochosas são abraçadas com muitos detalhes e relevos. O metal, por sua vez, brinca com reflexos e luz especular aos montes. E tudo isso, além de apresentar um alto nível de detalhes, também consegue ser representado de maneira realista, algo que a Unreal Engine é conhecida por fazer desde a época do primeiro Gears of War. São tantos detalhes que a própria luz do sabre consegue iluminar personagens e cenários dinamicamente. Então, desse ponto de vista, é até compreensível que esse jogo tenha precisado usar uma resolução abaixo do 1080p para poder ser executado aqui. Mas mais interessante do que isso é o fato de que a Unreal Engine 4 não deixa você perceber que você está jogando em 900p. O visual parece estar sendo executado em 1080p nativamente. Uma técnica de upscaling extremamente eficiente. Mas talvez mirando um pouco mais no PS5, muito antes dessa nova geração chegar, Shadow of the Tomb Raider já estava impressionando, simulando resultados visuais que não são nada comuns em jogos do PS4. Quanto mais você anda pela densa mata do jogo, mais você percebe que as sombras projetadas por aqui são diferentes do que a gente encontra comumente nos outros títulos do console. Existe uma certa definição e nitidez nelas de fato, mas também existe uma suavidade nas bordas que dá um aspecto realista a elas. Isso acontece porque Shadow of the Tomb Raider teve efeitos de luz e sombras completamente considerados para serem vistos em uma floresta, e em uma mata densa existem muitos obstáculos para a luz chegar até a superfície. Em palavras simples, a gente pode dizer que ter esses obstáculos aqui diminui a força de incidência da luz e faz
faz com que ao atingir a vegetação, as sombras fiquem mais difusas de fato. Afinal de contas, até chegar à superfície que ela precisa projetar uma sombra, ela precisou passar por diversos obstáculos e isso fez com que ela fosse perdendo força. Por isso, essas sombras precisaram ser projetadas de maneira diferente. Fazer esse tipo de coisa é algo que o Ray Tracing consegue fazer automaticamente hoje em dia quando ele é aplicado nas sombras. Ele consegue calcular qual é a distância do ponto de luz até a superfície para poder projetar a sombra em si. Mas Shadow of the Tomb Raider não tinha como contar com a técnica nos consoles, ainda que o Ray Tracing esteja presente nos PCs, não necessariamente nas sombras, mas ele está presente nos PCs. Por isso, os desenvolvedores fizeram um trabalho muito mais manual por aqui no PlayStation 4. Trabalhar com a luz com todo esse cuidado por aqui foi importante porque valoriza a floresta do jogo, uma floresta que, diga-se de passagem, explora bastante o potencial do PlayStation 4, porque não apenas consegue ser uma floresta densa em vegetação, mas também brinca com a alta qualidade de todos os elementos que ela consegue colocar em tela. Então é bastante comum encontrar feixes de luz volumétrica que passam pelos meios das árvores, que deixam a sua visão turva em alguns locais, ou que realçam o excelente trabalho de texturas em cada mínima folha, assim como também você vai encontrar largos corredores tomados pela vegetação, onde você precisa ir afastando do que aparece na sua frente, porque, diga-se de passagem, essa vegetação é dinâmica. Então, em outras palavras, Shadow of the Tomb Raider vai impressionar em cada canto da tela quando você estiver assumindo o controle da protagonista. E sim, elementos como a iluminação, principalmente num console incapaz de renderizar o Ray Tracing, são incríveis por aqui, mas o jogo consegue impressionar por muito mais. Diferentemente do game anterior, que apesar de ter cenários bonitos, teve muito mais ênfase na protagonista, o Shadow faz ao contrário. Ele diminui um pouco as expectativas em cima da personagem, reduz um pouco o número de detalhes, o que faz inclusive elementos como o cabelo serem melhor trabalhados no jogo anterior do que aqui, para poder se concentrar mais nos ambientes. Parallax Occlusion, a mesma técnica de Crysis para poder gerar deformidade e texturas em alta definição, são quase como uma lei nesse jogo. Não existe uma superfície que você vai olhar e você vai dizer que a textura é feia. Até as folhas que ficam caídas no chão têm algum tipo de relevo por aqui, por mais incrível que isso pareça. Elementos visuais como a lama têm o mesmo sistema que foi aplicado na neve em Rise of the Tomb Raider e tem uma deformidade incrível. E até a água foi trabalhada com a mesma ênfase no quesito simulação. Shadow of the Tomb Raider faz tudo isso em 1080p no PS4 e foi ambicioso por conseguir trazer um aglomerado de recursos como esses num período em que os PCs com as placas de vídeos capazes de rodar Ray Tracing estavam se tornando cada vez mais populares no que diz respeito a poder técnico e novas tecnologias visuais. Só que a grande vantagem do PS4 ter uma arquitetura tão amigável é que até estúdios pequenos conseguiram explorá-lo para poder trazer resultados surpreendentes. E um jogo que faz isso e definitivamente merece muito mais atenção é a Plague Tale Innocence. A Plague Tale foi construído por um time pequeno, a Asobo Studios, e talvez seja um tanto assustador saber que eles têm o próprio motor gráfico deles e foi esse motor gráfico construído por eles que deu origem a esse jogo. E mesmo sendo um time pequeno, é muito curioso ver que esse jogo conseguiu trazer personagens com um sistema de espalhamento de subsuperfície, que é aquele que a gente viu que foi aplicado na versão de PS4 de Metal Gear Solid 5 para poder fazer a luz penetrar na pele dos personagens de forma realista, e até iluminação global pré-calculada, que considera cores para poder influenciar no comportamento da luz no cenário, fazendo a luz às vezes ser mais saturada ou mais esbranquiçada de acordo com o que está compondo a cena. Para um estúdio pequeno, eles fizeram um milagre. Só que o que mais se destaca nesse jogo no uso do PS4 são dois pontos. Ponto 1, o fato dele conseguir importar tão bem superfícies do Quixel Mag Scan. O Quixel Mag Scan é um software que funciona como uma espécie de biblioteca de texturas e elementos em 3D. É uma espécie de acervo, na verdade, onde os desenvolvedores conseguem usar para poder transferir isso para o mundo do jogo através do motor gráfico deles. A grande sacada com a Asobo Studios por aqui é que, apesar da compressão na hora de transferir esse tipo de arquivo, eles conseguiram manter um alto nível de qualidade em cada elemento que eles foram fazendo a transferência. E como vocês podem ver, isso deixa tudo extremamente detalhado no cenário. E vindo de um time pequeno, é realmente incrível que eles tenham conseguido fazer tamanha proeza com o PlayStation 4. O ponto 2 é o sistema de partículas inovador que consegue trazer cerca de 5.000 ratos simultaneamente em tela, enquanto aplica todos esses recursos que eu mencionei para vocês. Trazer essa quantidade de ratos é algo incrível, porque partícula é algo muito pesado, independentemente da geração. Por isso, o PS4 conseguir resolver esse tipo de demanda é um mérito e tanto. Para conseguir aumentar esse número de partículas à medida em que fizeram aprimoramentos na geometria e em todo o resto, o time precisou, por exemplo, lançar a sequência do primeiro jogo no PlayStation 5. Ou seja, com o primeiro game, não tinha mais para onde ir. Eles alcançaram o limite do que o motor gráfico conseguia fazer no PlayStation 4.
e fizeram isso com maestria. Por isso é muito comum se impressionar com jogos grandes como God of War Ragnarok e ver como ele leva o PS4 ao limite, mas existiram tantos outros jogos que exploraram o poder do console e a gente não dá devida atenção, que faz parecer que o PS4 se resume muitas vezes a The Last of Us Part 2 e o próprio God of War. E a gente reconhecer esses outros jogos é importante para a gente ter dimensão de como o PlayStation 4 conseguiu construir uma geração muito melhor do que o PlayStation 5 está construindo no momento. Mas deixa aqui no campo dos comentários qual é o jogo que te impressiona e que não é tão famoso assim no PlayStation 4. Eu quero saber um pouco da sua experiência, vai que ela vira vídeo. E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente vier a postar aqui e ficar por dentro de todas as novidades do canal. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, eu sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.